Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre Gustavo Kuerten, o tenista que mudou o esporte. É assim que vários jornais europeus se referem ao tenista brasileiro Gustavo Kuerten. Muita gente deve conhecer o Guga, né, como é mais popularmente conhecido, né, como brasileiro que já foi número 1 do mundo. Mas ele foi mais do que isso, né, porque eu acho muito simplório reduzir ele ao um ex-número 1 do mundo e um ganhador de 3 grandes lãs. Não é pouca coisa, vamos ser sinceros. Se a gente for lembrar, Andy Murray tem 3 grandes lãs, Stanislas Wawrinka também tem 3, e vou falar de um comparativo até do Guga e do Wawrinka que eu acho interessante sobre o estilo de jogo, né? E assim, né, ele tem um nome já na história pelo que ele conquistou, mas o Guga foi mais do que apenas esses números e conquistas, né? Ele é um cara que tem uma importância muito grande para o esporte, numa era que nos anos 90 foi marcado por lendas muito consagradas do tênis, né? Ele foi rival de André Agassi, ele foi rival de Pete Sampras, Marat Safin, entre outros grandes tenistas da época, né? Gustavo Kuerten tem muita história para contar no tênis, né? E é uma pena que a carreira dele tenha sido tão prejudicada pelas lesões, né? Para você ter uma ideia, acho que o Guga não teve acho que nem 500 jogos na carreira, passou por muito pouco disso, né? Uma ideia de proporção, o Novak Djokovic já tem mais de 1000 vitórias, o Federer acho que tem mais de 1200 vitórias, né? Eu quero dizer assim, que ele ia chegar às 1000 vitórias se tivesse uma carreira normal? Não acho, mas a questão é que ele não teve uma carreira muito longa. Se a gente for parar para pensar, Gael Monfils tem mais de 500 vitórias, nunca ganhou um Grand Slam, nunca foi uma final, né? Gilles Simon tem mais de 500 vitórias, acho que esse nunca foi uma semifinal de Grand Slam. Então, assim, a gente vê que a carreira do Guga não foi muito longa, né? Mas já foi uma carreira suficiente para marcar a história de um esporte tão espetacular como o tênis, né? E assim, ele surge, né, no tênis, né, de uma maneira muito inesperada, né? Em 96, ele já havia ajudado o Brasil na Copa Davis a superar, se não me engano, a equipe da Áustria, já apareceria para o mundo ali, né? Mas ele apareceu mesmo em Roland Garros 1997, quando ele ganha o título, sendo um jogador que estava na posição número 66 do mundo. Inclusive, no meio do trajeto dele, ele supera outros 3 ex-campeões de Roland Garros, e isso chamou a atenção de todo mundo, porque ele era o cara 66 do mundo e com o título de Grand Slam ele virou acho que o número 12, né? Então, assim, um salto gigantesco, né? Você tem ideia, só o número 12 do mundo já o tornaria o melhor tenista da história do Brasil em termos de ranking, porque o Thomas Koch acho que foi no máximo 20, o Tomás Bellucci 21, então são os outros 2 tenistas brasileiros que conseguiram o melhor ranking fora o Guga. Então, um Grand Slam é um feito muito grande, né? E assim, o Guga virou uma personalidade no Brasil após aquele título de Grand Slam, né? Teve os Guga fans, né, naquela época, e foi ruim para ele conseguir tanta atenção da imprensa na época, porque ele teve que gerenciar uma pressão por ser um ganhador de Grand Slam, a coisa que a gente está vendo, por exemplo, na Emma Raducanu, né, no tênis feminino, porque ano passado ela ganhou o US Open, e esse ano acho que ela tem mais derrotas do que vitórias, né? Lidar com a pressão de ser campeão de Grand Slam, ter os holofotes na sua cabeça, né, não é uma coisa fácil, até que ele demorou um pouco para voltar a um nível assim dos principais, né? Até que 98 é considerado talvez o pior ano da carreira dele, né? Porque não teve muito destaque, não defendeu o título em Roland Garros. Mas assim, a partir daquele ano de 98 para frente, começa a crescer bastante e chamar atenção, porque na época o tênis que predominava, né? Tirando os notáveis, porque esses têm um estilo próprio, mas a maior parte do tênis lembrava muito o estilo espanhol saibreiro, né? Muito herança do Guilherme Vilas, ou até mesmo o Boris Borg, né? Sabe que o Boris Borg ele tinha armas ofensivas, mas a questão é, muito do tênis era formado naquele estilo clássico de Pablo Carreiro Busta ficava sustentando bolas no fundo de quadra, solidez, né? Induzia o oponente ao erro, né? Sustentava longas trocas e às vezes definia quando a bola estava equilibrada. O Guga não era esse cara. O Guga era um cara que encurtava pontos, ele ficava ali na linha de base para frente, tentava pegar bolas na subida, que para tentar explicar para o leigo é o cara que é a bola que quando ela está vindo assim, em vez de você esperar ela chegar até onde você está, você vai para cima da bola e tenta bater ela o mais rápido possível, encurtar o tempo de reação. O Gustavo Kuerten era esse cara, ele tentava muitos drop shots. Se a gente for pensar, os notáveis da época, né? Você tem Marat Safin, o André Agassi, o Pete Sampras, todos tinham o estilo dele, né? Mas eles não tinham essa agressividade do Guga, né? Inclusive a partida que piorou a lesão, a famosa lesão no quadril, o Guga, que ganhou um jogo de 3-7-2, acho que até de virar, estava 2-7-0 ele virou, ele disparou mais de 100 winners naquele jogo. Isso é uma coisa que chama atenção. Isso é raro ver isso hoje, a gente tem muito tenista agressivo hoje, né? Hoje o tênis eu acho que é até mais dinâmico, tem muitos choques de estilos de tênis diferentes. Isso é uma coisa legal do tênis de hoje em dia. Na época, o Guga virou uma personalidade do tênis por ser um cara
tão agressivo, tão assim, decidido a bater bastante na bola, né? A tentar buscar as bolas vencedoras. Ele tinha um backhand com uma das mãos, né? Que era o golpe que deixou ele famoso do mundo todo, porque o backhand com uma das mãos ele é sempre mais bonito com uma das duas mãos, né? Não é garantia de eficiência. Se a gente para pensar no top 100, né? Acho que no máximo uns 15 usa um backhand com uma das mãos. O backhand com duas mãos ele é mais prático, porque ele tende a ser mais preciso, né? Ele tende a ser um pouco mais previsível, né? Mas com uma das mãos, quando faz bem feito, né? É especial. E a gente vê o Guga, ele tinha uma técnica que causou muita lesão dele, de usar o giro do quadril para gerar força. Porque se a gente for ver o forehand, ele não tem tanto do quadril. Óbvio que influencia um pouco, você mexe o quadril, mas não tanto quanto a bola. Porque você bate a bola de frente. O forehand, para quem não sabe, é a bola que você bate com o braço dominante. Então, com uma das mãos, não existe, nunca vi um forehand com duas mãos, né? E o backhand, ele é a bola que você bate no lado do braço não dominante. No caso de um destro, como era o Guga, era desse lado. O Djokovic, se você for ver, usando personalidades do tênis atual, ele bate o backhand com as duas mãos. O Nadal também, só que o Nadal é canhoto, ele bate desse lado, ele bate com as duas mãos. O Roger Federer, por exemplo, ele bate com uma das mãos. Mas eu vou usar o Wawrinka, porque o Wawrinka tem mais isso, que o Federer já era um backhand mais preciso. Agora, o Guga e o Wawrinka tinham um backhand potente. Isso é mais complicado, porque você pensa no backhand, você está meio que batendo de costas com a bola. Então, você perde um pouco da energia do braço. Toda a força de um forehand é quase toda no braço. No backhand, normalmente é a mesma coisa. Você tem que usar uma mecânica semelhante. Só que o Guga usava o giro do quadril para transferir essa energia para o braço e a bola andava mais rápido. E o Wawrinka faz isso também, né? E assim, é legal ver um negócio desse, porque o cara, ele tinha uma maneira especial de transformar esse golpe, que normalmente é o ponto fraco de quase todo mundo, em uma arma muito letal. E isso é uma coisa fantástica. Os backhands paralelos do Guga, as curtas, ele era um cara que arriscava muitas deixadas, ele era um cara que subia para a rede, era um cara que, assim, ele ia para cima, era um tenista que era muito do entretenimento. As pessoas gostam de jogadores que são agressivos dessa maneira. Por exemplo, o Taylor Fritz, por exemplo, é um cara que as pessoas gostam de assistir por isso. É um cara decidido em atacar, quando vê a janela vai para cima. O próprio Alcaraz, o Shapovalov, são caras que fazem isso. E aí as pessoas gostam de ver esse tipo de tênis mais agressivo. O Nikolai Davydenko foi um cara dessa escola assim, mais agressiva, né? E o Guga inspirou muita gente a ser um tenista mais decidido, mais agressivo, a procurar mais as paralelas, né? Ele também usava muito o forehand na corrida. Então assim, isso é uma coisa muito legal. Muita gente se inspirou no Guga para ter um estilo de tênis mais direto, né? E ele conquistou mais 2 Grand Slams, ele ganhou o ATP Finals, inclusive derrotando André Agassi na final, num triplo 6-4. É uma história gigantesca que o Guga tem. Ele fez final em todos os Masters 1000 de quadradura nos Estados Unidos, né? Que é uma coisa impressionante. Eu acho que se parar para pensar que todos os Masters 1000 são... Não, Paris e Xangai não são nos Estados Unidos, são quadradura também. A questão é que ele tem essas finais nos Estados Unidos, ele era um tenista bom de quadradura, mas é aquele negócio, né? Você paga o preço pela agressividade. E por ser um cara muito agressivo, né? E por ser um cara que tentava estar propondo o jogo o tempo todo, né? Ele também estava muito aberto aos erros. A gente olha o Alcaraz, muitos jogos que ele perde é porque ele erra muitas bolas, não está assistindo o tempo certo da bola, mas ele continuava jogando da mesma maneira. E o Guga não fugia muito disso, né? Ele é um cara que tem um currículo de Grand Slams extremamente instável. Ele tem muitos torneios que ele ia muito longe, como os 3 Grand Slams que ele ganhou em Roland Garros, mas é um cara que também tem campanhas muito discretas na Australia Open, nunca passou da 3ª rodada, já teve uma quartas de final em Wimbledon, 2 no US Open. É até curioso que um tênis desse tenha dado mais certo no saibro do que nas quadras duras e rápidas, porque é um estilo que casa bem nesse tênis mais agressivo, mas é aquele negócio, um cara que oscila bastante, mas ainda assim foi número 1 do mundo, tem vitórias contra tenistas notáveis como Pet Sampras, Marat Safin. Ele tem uma história gigantesca para contar e ele influenciou muitos tenistas a serem tenistas mais diretos, didáticos. E além disso, né, a última vitória notável de Gustavo Kuerten, ela é uma vitória que muita gente talvez não conheça. Ele ganhou de um cara, de um suíço chamado Roger Federer, quando ele já era número 1, então não era uma questão assim, pegou o Federer no início da carreira, né, porque... Dentro daquele jogo, você pega, por exemplo, o Thiago Monteiro brasileiro. Sabe quem o Thiago Monteiro já derrotou? O Carlos Alcaraz. Ele derrotou o Alcaraz, mas foi no início da carreira. O Alcaraz tinha 18 ou 17 anos na época. Então assim, você pode usar, eu já ganhei desse cara. Mas assim, ele pegou o Federer número 1, ele já não mais no auge, ganhou do Federer em um triplo 6-4 em Roland Garros, né? Foi talvez a última grande vitória do Gustavo Kuerten, né? Mas o fato é que logo na rodada seguinte ele acabou abandonando. Ele sempre falou que tinha dificuldade de manter a intensidade por causa das lesões.
lesões, né? Então, assim, ele não conseguia manter o mesmo nível por muito tempo. E assim, as lesões no quadril foram uma pena mesmo. O cara que teve uma carreira muito curta, podia ter jogado por muito mais tempo, conquistado muito mais. Gustavo Kuerten foi um grande talento do tênis. É um cara que mereceria mais justiça do esporte brasileiro, porque, como eu disse, né, os estrangeiros admiram muito o Gustavo Kuerten, né? O cara, ele conseguiu moldar muitos outros tenistas, ele mudou muito o esporte. As pessoas passaram a ver o esporte também de uma maneira mais direta, né? Partindo mais para cima, né? Muitos tenistas se inspiraram no Gustavo Kuerten para moldar o jogo de maneira mais agressiva e adquirir mais armas também para ataque e não ser apenas os tenistas mais defensivos de contra-ataque. Então, assim, é uma história legal do Gustavo Kuerten tem no tênis. Ele é muito mais do que apenas o brasileiro que foi número 1 e ganhou Grand Slams. Não que isso seja pouca coisa, mas as pessoas deveriam conhecer até mais do que o Gustavo Kuerten fez em quadra, porque ele, além de vitorioso, foi um cara que, assim, encantou muita gente pela forma de jogar. E não é todo mundo que pode dizer isso, né? Obviamente, se a gente for colocar na prateleira de melhores da história, é difícil colocar o Gustavo Kuerten assim, talvez entre os 20 primeiros, não sei, mas é um tenista que tem muita história para contar, né? Eu acho que é um cara que tem vitórias muito notáveis. Por ganhar Grand Slams nunca é um negócio fácil. A gente vê tantos tenistas qualificados, por exemplo, o Andy Roddick só ganhou um Grand Slam na carreira dele, o Del Potro só ganhou um, o Cilic ganhou apenas um, né? Se a gente olha o Davi Ferrer, nunca ganhou Grand Slam, né? Pô, o Davi Ferrer é um baita tenista, o Nikolai Davydenko nunca ganhou Grand Slam e o cara ganhou 3, né? Então, assim, é uma história gigantesca que o Gustavo Kuerten tem e ele poderia ter tido muito mais se não fossem tantas lesões. Foi um tenista que eu queria ter visto muito dele, né? Eu não pude ver, eu me tornei um fã de tênis lá por volta de 2008, 2009, quando eu assisti o Sport TV 2, na época que passava todos os torneios de tênis, acho que um grande outro não passava, mas todos os Masters 1000 eu estava acompanhando. Cresci vendo Nadal, cresci vendo Roger Federer e Djokovic, ainda vejo Nadal e Djokovic ganhando, mas assim, o Gustavo Kuerten, ele tem um papel muito importante na história desse esporte e é um cara assim que muita gente referencia lá fora e deveria referenciar mais aqui. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.